Voltando no perfil de hoje, eu estou conversando com o acadêmico Antônio Torres. Deixei uma pergunta para o senhor. Antes, seu primeiro ofício foi como jornalista, eu falei em São Paulo, mas ainda teve uma passagem por Salvador, no Jornal da Bahia, não é isso? Isso. Foi lá que começou a sua vida como jornalista e logo depois o senhor vai para São Paulo e aí continua e entra na vida literária propriamente dita. Como é que você chegou no jornalismo? Foi ocasional ou intencional? Foi uma grande ajuda de um cidadão da cidade de Alagoinhas, que ele vivia distribuindo um jornal do Rio de Janeiro, chamado Novos Rumos, que era o jornal do Partido Comunista. E ele era um borracheiro, era dono de uma mecânica, e vivia muito sujo de graxa. E um dia eu estou sentado num banco de uma praça, ele chega, senta do meu lado, e diz assim: eu li um artigo que você escreveu no jornal, o Alagoinhas Jornal. Era um jornal que saía uma vez por mês, mensal, né? E eu metido a escrever para tudo quanto era canto. E o dono do jornal era um dentista famoso, era o presidente do clube social, era presidente de tudo na cidade. E era uma pessoa muito generosa. E me abriu espaço para o jornal. E eu fazia lá uns artiguinhos. E ele disse: eu gostei muito do que você escreveu. Você não quer trabalhar no jornal de verdade? Eu disse para ele: o quê? Ele disse: eu sou amigo do dono do Jornal da Bahia. Quem via aquela pessoa, aquela figura aparentemente modesta ali na cidade, não imaginava que ele tinha um amigo tão poderoso. Eu disse para ele: é tudo que eu quero. Ele disse: então tal dia esteja tantas horas na estação de trem que eu vou lhe levar lá. Ele pagou minha passagem, chegou vestido num terno branco, impecável. Comprou passagem para o trem mais bonito, era tão bonito que se chamava Marta Rocha. Uma rainha da beleza universal. É verdade. Não é? E aí fomos nós no carro-restaurante, tomando café da manhã, descemos na estação de Salvador, ele pegou um táxi, foi até o elevador Lacerda, subimos o elevador Lacerda, atravessou uma rua, entrou no elevador de novo, a primeira vez que eu entrava em elevador, entrou no elevador de novo, sobe, sai no andar, entra no escritório e diz para uma moça que está sentada assim a uma mesa, pergunta: o doutor João Falcão está? Aí uma voz lá dentro responde: é você, Mário? Ele chamava Mário Alves. É você, Mário? Ele disse: sou eu, João. Aí o João apareceu. Aí se abraçaram e tal, foi uma festa. Aí disse: o que o traz aqui? Esse menino. E o que é que faz você trazer esse menino aqui? Para pedir a você para arranjar um lugar para ele no jornal, no seu jornal. Aí ele virou para mim e disse assim: menino, tem certeza que você quer trabalhar em jornal? Eu devo ter dito um tenho com tanta convicção que ele voltou lá, a cadeira dele, pegou o paletó, também branco, vestiu, e os dois saíram, eu no meio entre os dois. Ele subiu as escadarias do jornal até chegar à sala do redator-chefe e dizer: Ari Oswaldo Matos, é um escritor famoso na Bahia, naquele tempo, Ari, arranja um lugar aí para esse menino. E foram embora os dois, largaram lá na redação. E dali para frente começou sua vida jornalística, profissional, digamos assim. Não, era totalmente... É como se eu tivesse entrado ali para uma escola, né? Quer dizer, era um aluno ali, eu fui focar. Mas descobriu a sua vocação, né? Era... sim, catando milho na máquina de escrever, sim, e claro, tal, levando esporro do chefe, porque naquele tempo não tinha escola de comunicação. Fazendo o que lhe pediam para aprender. A faculdade de jornalismo daquele tempo era o esporro do chefe. Né? Era a prática, era a prática do jornalismo. Era a né? prática, era o fazer.
É verdade, diário. Né? É verdade. E o senhor trabalhou depois, também teve uma época da ditadura em que o senhor era jornalista. Trabalhou, estava no auge da ditadura e o senhor estava... Não, na ditadura eu já tinha deixado o jornal. Esse? O Não, jornalismo? O jornalismo. Eu já estava em publicidade. Fazendo redação publicitária, não foi isso? Você trabalhou, teve alguma coisa a ver com um trabalho que tinha o Maltner? Ele colaborou com a revista. Com a revista. E isso não foi nessa época da ditadura, foi depois? Não, isso aí foi no tempo da ditadura, mas essa revista não era mais a minha atividade profissional de ditadura. Ah, já tinha deixado o jornalismo nessa época. Já estava em publicidade e com outro jornalista do tempo da última hora, daquela redação. Foi uma redação fantástica da última. Nem chegamos a São Paulo, mas já vou contando. Né? Eu saí de Salvador, eu fiquei 1 ano em Salvador, no Jornal da Bahia, e foi o suficiente para me. Aquela redação me treinou para ir ganhar o mundo. Eu saí de Salvador, querendo ir para São Paulo para trabalhar na última hora, bati na porta do jornal, entrei e fiquei. E descobri a redação, 80% daquela redação, todo mundo tinha a minha idade, 20 anos. Né? E aí era uma turma fantástica. O Inácio Lola Brandão, que tinha vindo de Araraquara, tinha o Eloy Santos, que tinha vindo de Quatá. Um querido. Querido. Esse é um tinha querido amigo. Tinha o Zé Fontoura da Costa, que tinha vindo de Ribeirão Preto. E gente que tinha vindo de Recife, gente que tinha vindo do Acre, de Belém. Né, de Quanto tempo o senhor ficou lá? Fiquei 2 anos nesse jornal. E um dia eu fui convidado para trabalhar em publicidade. Aí eu fui para experimentar. Que eu gostava muito era muito experimentador das coisas, né? E foi ótimo, porque essas experiências do jornalismo e da publicidade contribuíram muito na formação do meu texto. Né? As técnicas, alinhando uma técnica com a outra, isso foi minha escola. E quando né? o senhor foi para o mundo publicitário, já pensava em deixar o jornalismo ou foi tentar ver como é que era? Não, eu não pensava em deixar o jornalismo, não. Foi meramente acidental. Eu estava na redação quando chegou uma moça na hora do meio-dia, eu estava fechando a 2ª edição do jornal, que fechava perto de meio-dia, e eu tinham me trocado, tirado da 1ª edição, passado para a 2ª edição. A última hora era um jornal de grande tiragem, tinha várias edições, tinha um pique nervoso legal mesmo, era muito bom trabalhar naquele jornal. E aí, quando chega uma moça e diz assim, você não gostaria de experimentar a publicidade, trabalhar em publicidade? Eu disse, por que você me diz isso? Eu disse, não, é que eu tenho um amigo que é redator de publicidade, ele está precisando de um redator e não quer contratar redator de publicidade, ele quer fazer uma experiência com repórter. Eu disse, por quê? Eu disse, porque ele acha que vocês, repórteres, têm um pique diferente. E ele já andou lendo umas matérias suas e mandou te sondar, se você não quer. Eu disse, olha, de repente, né? De repente. Aí eu fui conversar com um camarada e ele me... E era uma agência, na verdade? Uma agência, sim. Existiam grandes agências na época e essa era uma agência... Era uma agência até que São Paulo era filial. A matriz dela era no Rio de Janeiro, chamava Interamericana. Né? Tinha grandes contas aqui no Rio, contas grandes, né? E eu fui para a publicidade e foi uma experiência nova. E eu gostei daquilo, fiquei na publicidade até... Ficou muitos anos, muitos né? anos. Aí começou sua vida como escritor e ainda trabalhando em publicidade. Sim, sim. Eu não sei como eu consegui conciliar isso. É verdade. Eu não sei. Hoje eu tenho problemas com tempo para escrever. E eu digo, que ironia, eu chegava no emprego entre 9 e 10 horas da manhã e não tinha hora para sair, e consegui fazer todos os romances que eu fiz. E o senhor, nessa época, já pensava em seguir a vida como escritor? Estava lá na redação
trabalhando como publicitário, mas pensando já em seguir um caminho como escritor? Eu não pensava nesses termos assim tão objetivos. Não pensava em escrever como carreira, como caminho. Pensava em escrever, ponto. Né? Quer dizer, foi por isso que quando fizemos aquela revista em São Paulo, o Franco Paulino, que era outro da última hora, que veio para a publicidade também, pensamos naquela revista. Era revista de quê? Cultural. Ah, tá. Era uma revista cultural. Essa que o Maltner, que nós falamos aqui, que o Maltner fez Malto parte. colaborava, Boal colaborava, o Augusto Boal, o Jean Francisco Guarnieri colaborava, todo mundo de São Paulo colaborava. Era uma coisa assim muito despojada, né? E durou uns... Qual o nome da revista, lembra? A revista tinha um nome horrível, porque foi o seguinte, foi um gerente de um hotel que herdou essa revista de um colunista social que a fazia. Só que o colunista social quebrou e ficou endividado com o hotel. Aí deu a revista para o gerente com pagamento. E o gerente não soube o que fazer. Chamou um amigo nosso, que era repórter da revista O Cruzeiro, Sim. e que era um belo de um poeta, Carlos de Freitas, e pediu para ele tocar a revista. E aí... o Carlos me chamou para fazer com ele. Fizemos um número junto. Depois ele desistiu, não quis mais fazer. Aí eu chamei o Franco Paulino, aí seguimos. E a gente fazia sem ganhar nada, né? Mas conseguimos um diretor de arte de publicidade, o Valder Herculani, que era muito famoso na época, que ele fez um projeto gráfico maravilhoso e todo mundo colaborava. Dava contos para publicar, dava ilustrações fantásticas, né? E a gente... Funcionou, né? Funcionou. Outros jornalistas da Folha, do Estadão e tal, contribuíam muito, né? Era um espaço para nego fazer o que não fazia nas suas redações, né? Mas durou pouco, durou uns 5 números, porque aí chegou a ditadura e um coronel apareceu lá, foi procurar o gerente do hotel, e o gerente disse, olha, temos um leitor que não está gostando nada do trabalho que vocês estão fazendo. E aí ele parou de fazer a revista. Mas enquanto durou... Foi bom. Foi muito bom. Foi uma boa experiência, né? E ali o senhor pensava... E o Maltner já era meu amigo, eu gostava muito do Maltner. É uma figura também. Uma figura. E foi nesse tempo que a sua vida, daí para frente, o senhor começa a escrever. E em 72 escreve seu primeiro romance, eu vou ler o nome para não errar, se chama Um Cão uivando para a Lua, tá certo? Certo. Que já é, como eu disse, um romance. Há quem diga que começar por romance é uma ousadia, porque o romance é um gênero já para escritores experimentados. O senhor começou com romance e que deu muito certo, e que foi um sucesso. Imaginava que fosse assim ou o romance aconteceu mesmo? Foi um acaso? Não, eu não imaginava. Não, mas imaginava começar pelo romance? Não, sim. Eu tinha feito alguns contos antes que foram meros exercícios, né? Na verdade, a ideia era de fazer um conto. E, de repente, a partir da página 3, eu percebi que a coisa tinha fôlego para ir mais longe. Esse fala sobre o quê? Esse é um livro muito carioca, por sinal. Se passa muito no eixo Rio-São Paulo. Né? Enfim, aí nessa terceira... Mas nessa terceira página o senhor percebeu que dava pano para manga. Então o senhor conta isso pra gente no próximo bloco. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltamos rapidinho. Não sai daí não, que é já já.